O azarão dos 4 que sobraram. Quais os grandes destaques do Chelsea e quais os motivos que levam o torcedor a acreditar na conquista da Champions em 2021? Vem comigo que eu te falo tudo. Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil, eu sou Lucas Figueiredo e esses são os 5 motivos que podem fazer os Blues serem campeões nessa temporada. Bem, acreditar no Chelsea no começo da temporada fazia todo sentido, né? Estamos falando do clube que mais contratou no ano passado, que todos tinham grandes expectativas. Mas a esperança de chegar longe foi aos poucos perdendo força, conforme o time apresentava um desempenho muito abaixo do esperado, principalmente com Lampard no comando. Então, vamos falar de um dos motivos que podem fazer o Chelsea a vencer a competição continental? E o nome dele é Thomas Tuchel. Nem parece que eu tô falando do mesmo treinador que foi tão criticado no comando do PSG, né? A saída de Lampard era muito pedida entre os torcedores, mas quem poderia substituir o ídolo e levar o time a render em campo era a grande questão. Tuchel foi o escolhido da diretoria e se mostrou uma decisão bem acertada. O primeiro diferencial foi na relação com os jogadores. Era comentado a distância entre Lampard e seus principais nomes, e isso foi algo que Tuchel não deixou acontecer. Conversas constantes, apoio e uma entrega que a torcida e a diretoria não viam em Lampard. Isso tem muita importância na parte comportamental, a atitude dentro de campo. Mentalidade para vencer. Tuchel começou a usar também uma formação de 3 zagueiros e organizou melhor o meio-campo. O Chelsea pressiona melhor o adversário e é capaz de uma recomposição defensiva mais rápida do que antes. A diferença na capacidade defensiva do time pode ser bem vista no jogo, por exemplo, contra o Porto. A organização do meio-campo também. Tudo mérito desse 5º lugar da nossa lista. Quando se tem um treinador novo, é preciso de uma mudança de mentalidade, reeducar a equipe para o novo estilo de jogo e assim fazer o time render da maneira que se espera. Os jovens do time foram essenciais nisso. Aliás, os jovens desse time do Chelsea são a base da equipe vencedora. Reece James, Mason Mount, Tammy Abraham. Os craques que vieram da base mostram desde 2019 a capacidade de se desenvolver dentro da elite do futebol inglês. Mason Mount talvez seja o grande exemplo disso. Ele pode ser facilmente colocado como o melhor da equipe nos últimos jogos e virou de tal importância para o novo treinador que foi o jogador que mais atuou como titular com a camisa dos Blues na temporada. Cara, é isso mesmo. Mason Mount começou mais partidas até do que o goleiro Edouard Mendy. Reece James não fica muito atrás e mesmo que Abraham não tenha a titularidade, principalmente depois da chegada de novos jogadores, também é muito utilizado por Tuchel. Os jovens foram e são essenciais aqui. E quando eu falo dos jovens do time, eu não digo só as pratas da casa, as joias vindas das categorias de base. Eu incluo também as compras milionárias que estão aos poucos fazendo sua parte dentro de campo. Kai Havertz pode até ser criticado, principalmente pelos valores envolvidos na sua negociação, mas o fato é que, utilizando Mason Mount mais ofensivamente, Tuchel deu a Havertz o controle do ataque do Chelsea. Ele tem conseguido apresentar um algo a mais, jogando por várias vezes como meio atacante e outras como centroavante. O alemão vai aos poucos melhorando o entrosamento dentro do time, dando ainda mais esperanças ao torcedor. Não podemos também deixar de falar da defesa, né? Afinal, o grande mérito de Tuchel foi a capacidade de arrumar uma defesa tão criticada como a dos Blues. Então temos que falar de Edouard Mendy. O goleiro que chegou para substituir o contestado Kepa não deu brecha para críticas. Ele foi muito bem desde o começo e jogou um dos goleiros mais caros da história pré-reserva sem nenhuma discussão. Nada melhor para uma equipe jovem que está se reestruturando do que ter essa segurança debaixo das traves, né? Mendy foi um dos motivos que fizeram o Chelsea chegar até aqui e tem tudo para ser um dos que podem levá-lo à conquista do bicampeonato. E pensar que estamos falando da primeira Champions dele na carreira. Apresentações fantásticas contra o Atlético de Madrid e contra o Porto. O senegalês de 29 anos de idade está fazendo bonito. Mas como nem só de goleiro que vive essa defesa, vamos falar dos volantes, né? E esse é o motivo número 2 que nos leva a acreditar na conquista da Champions. Estamos falando de jogadores que vêm muito bem há muito tempo. N'Golo Kanté e Jorginho são, para mim, uma das melhores duplas de meio campo do futebol mundial e, sem dúvida, uma das mais subestimadas, principalmente por causa do Jorginho, né? O Kanté tem uma certa mídia, principalmente pela atuação que teve na Copa do Mundo e nos anos seguintes. Só que o ítalo brasileiro ainda não tem toda a fama que merece, principalmente no nível que está jogando no último ano. Jorginho tem sido importantíssimo para o meio-campo dos Blues e mesmo assim ainda é muito criticado pela torcida, pela imprensa, né? Um jogador muito inteligente, com muita visão de jogo e um ótimo passe.
Ele é versátil dentro de campo, o que deixa Tuchel livre para fazer outras alterações. Isso tudo aliado a uma experiência de anos de Napoli, seleção italiana e dentro do próprio Chelsea. Aliás, já que a gente está falando de experiência, esse é sem dúvida o motivo número 1 para o Chelsea ter chegado até aqui e ter chance da conquista, né? Um técnico experiente, vice-campeão da Champions League com o PSG e com ótimos anos no currículo no comando do Borussia Dortmund. Um time com vários jogadores experientes que equilibram com os jovens, né? Aspilicueta, Kanté, Jorginho, até o Giroud. Nessa fase de competição continental isso pesa muito, principalmente considerando o nível dos jogos. O Chelsea vai enfrentar agora, na semifinal, o maior campeão da história da Champions, Real Madrid. E depois, se passar para a final, pega o City ou o PSG. Não são jogos fáceis. O psicológico precisa estar preparado e a experiência conta. O time que, boa parte, era estreante na temporada passada, hoje já não é mais. Os jovens que eu falei no começo do vídeo sofreram aquela derrota amarga para o Bayern de Munique no ano passado, então entendem o peso de enfrentar um gigante na competição. O time é jovem, mas é bem treinado e experiente e tem total capacidade de brigar pela orelhuda. Bem, se você concorda comigo, escreve aqui embaixo na caixa de comentário e se você discorda, escreve também. Só não esquece de deixar aquele like. E se quiser ver vídeos anteriores, você pode clicar aqui ou aqui. Valeu pela atenção e até a próxima.